Olá, amigos. Hoje eu tenho a honra e o prazer de ter Marcelo Bratky, que é pianista e maestro agora, que ele começou agora no teatro, né? Onde que você começou? Eu fiz a minha estreia como maestro no Teatro Municipal em São Paulo na semana passada. No Teatro Municipal. Ele é casado com Maria Nita Luzzati, que é uma artista plástica. Eu gostaria que ele contasse a história dele. Ele começou com 14 anos a tocar e ele não enxergava bem. Ele tinha uma catarata congênita, ok? E ele tocava, mas você pode imaginar como que era tocar sem enxergar. Silvana, é um prazer estar aqui com você hoje. Lembrando do início desse interesse pelo piano, foi uma coisa totalmente acidental. Na verdade, meu pai havia comprado um piano, ele nem tinha me dito, mas ele tinha estudado 10 anos de piano na adolescência. E um dia eu cheguei na casa dele, ele era separado, e ele estava tocando o prelúdio número 4 de Chopin. Ele? É. O Roberto? Meu pai, exatamente. Fascinado com aquilo, eu perguntei, papai, será que você pode me dar umas dicas, como é que eu coloco a mão no teclado e tal? E ele tocou mais algumas vezes e eu comecei a tirar aquilo de ouvido. E comecei a tocar o prelúdio de Chopin. De ouvido? No fim do dia eu estava tocando praticamente o prelúdio inteiro. Eu não sabia que show! Eu nasci com um problema visual grave, uma catarata congênita, eu desenvolvi uma ambliopia, que é uma atrofia no nervo óptico, e eu tinha 2% de visão no meu olho direito e 7% de visão no olho esquerdo. Imagina só. Mas como eu nasci assim, eu não tinha um parâmetro do que era enxergar bem. Então, para mim, o máximo que eu enxergava era desse meu olho esquerdo, que é o olho que eu usava. Com 7%, tá? Exatamente. Eu tinha uma grande curiosidade, como será que é enxergar bem? Na verdade, a música aconteceu na minha vida dessa maneira acidental, mas lá atrás eu sempre fui muito apegado aos sons. Eu gostava de ouvir muito a rádio, ondas curtas. Meu avô tinha um rádio, Blaupunkt, que pegava ondas curtas em Campos do Jordão. Eu ficava ouvindo aquelas estações do exterior, aquelas idiomas que eu não entendia. Então eu era muito apegado aos sons, ao olfato, ao tato. Né? Porque como você não enxergava, então compensa, né? Exatamente. Então o teu dom saiu fora, porque 14 anos ele começou a tocar piano sozinho, e depois você tomou aula, você fez estudo. O meu pai chamou a professora dele, a Zélia Deri, que veio fazer uns testes, e ela era muito exagerada, então ela falou, esse menino vai fazer uma carreira internacional brilhante. Opa! Eu falei, puxa vida, eu gostava de música de terror, por causa dos filmes do Vincent Price, Bela Lugosi. Então eu falei, puxa, eu acho que eu vou tocar a Marcha Fúnebre, que me assustava aquela música. Depois eu paro de tocar piano. Mas um mês depois desse início, aparece em casa o pianista João Carlos Martins. Aliás, foi com ele que eu estreiei como maestro no Teatro Municipal, regendo o João Carlos Martins, tocando o concerto número 21 de Mozart. Foi uma grande emoção, porque quando o João Carlos apareceu, sentou no piano e meu pai começou a tocar, eu estava no quarto, eu ouvi um som diferente, desci correndo, e era o João Carlos tocando Bach. Que maravilha! Fiquei emocionado e falei, puxa, eu acho que eu vou dedicar minha vida ao piano, porque isso é maravilhoso, porque ele tinha um carisma. Você tinha 15 anos? Eu tinha 14 anos. Sempre? Aí o que aconteceu? Eu fiquei louco com o João Carlos Martins, muito fascinado, seduzido por aquela musicalidade que ele tinha, aquele carisma. Né? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Você sabe que ele está fazendo um grande projeto? Sei, dos maestros. Orquestrando o Brasil. Exatamente. Ele começou orquestrando São Paulo e agora está fazendo. Ele faz parte de uma coisa na Fiesp comigo, mas isso é outro assunto. Vai você. Mas ele sempre foi uma espécie de ídolo que eu tive, o João Carlos. Eu imitava ele tocando piano, inclusive. Eu batia o pé esquerdo como ele batia e tal. E era um ídolo. E aí ele me apresentou o maestro Eleazar de Carvalho. E 10 meses depois desse início completamente por acaso, eu acabei estreando tocando o concerto em Ré menor de Bach, que o João Carlos tocava, que eu tocava de ouvido, porque eu não conseguia ler partitura. E estreiei com o Eleazar de Carvalho e com o Zesp. E acabei ganhando um prêmio da Associação de Críticos. Mas isso, que você não lia as partituras, você ia para ouvido. Eu tocava de ouvido, basicamente de ouvido. Depois de alguns anos, eu comecei a aprender a ler partitura, mas para mim era muito difícil. Então, eu pegava uma partitura, por exemplo, e fechava o olho, franzia o olho, reconhecia um compasso, decorava, tocava e não olhava mais a partitura. Então eu desenvolvi uma memória muito musical, uma memória digital também, porque era muito difícil para mim enxergar as notas. Então era tudo decor, era tudo de ouvido e a partitura me servia como um guia, mais ou menos.
entendeu? Ó, que maravilha que Foi assim tá. que eu construí minha carreira até os 44 anos, porque com 44 anos eu fiz uma cirurgia e passei a enxergar praticamente 100% do meu olho esquerdo e 10% do direito. Meu olho direito é um olho ainda tecnicamente cego, porque ele não tem centro focal de visão, mas 100% com o outro. 95% com o outro. E como foi isso? Quando... Olha, é chocante. Eu olho aqui para essa sala, para você, esses móveis, essas cores, é como se eu estivesse vendo um desenho animado. Porque as cores são muito chocantes. Eu não me acostumei com elas até hoje. Quanto tempo que você operou? Eu operei faz 12 anos em Boston com o Dr. Peter Raposa, que é um grande oftalmologista americano. E eu fiquei tão assustado quando eu tirei a bandagem dos meus olhos que a primeira coisa que eu vi foi uma maçaneta de um armarinho que estava em frente à cama do hospital. Eu vi a madeira, depois eu vi os tijolos do lado de fora da janela e eu pensei, puxa, esses são os tijolos, são vocês tijolos, que eu vi a vida inteira de uma outra maneira, vocês têm essa cara totalmente diferente. Aí vinha minha mulher, Tua mulher, então. os cabelos cacheados, castanho claro, eu achei ela linda. Ela é linda, tá? Aí eu fiquei assustado, eu falei, olha, não é possível. Depois de 24 horas, eu liguei pro Dr. Peter Raposa e falei, olha, tá maravilhoso, eu nunca vi nada igual, eu tô chocado com as coisas que eu estou enxergando, mas as cores estão erradas. Eu preciso de um remédio que volte às cores normais, porque eu não tô aguentando. Porque as cores eram muito fortes. Muito forte. Ai. E ele me falou, olha, essas são... Eu fico arrepiado quando ele conta a história. Ele falou, essas são as cores que você nunca, que a sua retina nunca teve contato. Talvez demore alguns anos, mas você vai se acostumar com elas. Essas são as cores reais. Porque eu não via cores. Não via cores. Eu me lembrei de uma coisa interessante, que era o seguinte, eu via cores opacas, muito pálidas e tal. E quando eu É muito estudava, branco e preto, né? praticamente, não era branco e preto, elas tinham nuances diferentes, mas era tudo sobre o bege e o cinza, digamos assim. Agora eu vejo isso, né? Então, eu me lembro quando as mães iam buscar os seus filhos no Liceu Eduardo Prado, tinha um pátio muito grande e os filhos saíam correndo da porta da escola e iam abraçar suas mães. E eu não via a minha mãe, porque ela estava no meio das outras mães. Então eu pedia para ela com um pullover vermelho chocante. Para você enxergar ela um ponto ali, entendeu? Daí eu saía correndo e via a minha mãe e tal. Eu tinha vergonha de todo mundo corria para as mães e eu ficava ali, entendeu? Assim, né? E assim. E para estudar como foi? Foi difícil porque eu não enxergava o que estava escrito na lousa. Então, o que eu fazia era tentar memorizar o que o professor dizia. Eu te conto uma coisa engraçada. Uma aula de inglês. Então, eu sentava na primeira fila e os alunos eram obrigados a ler um parágrafo cada um. Tinha 5 alunos do meu lado, 4 alunos desse lado. Eu contava 5 parágrafos, o sexto eu lia correndo, bem de perto, decorava, enquanto o primeiro e o segundo estava lendo, levantava e lia decor, mas eu não estava mais lendo, entendeu? It's a fine day today. There are some clouds in the sky, but the sun is shining. Ok. Um dia, o aluno do meu lado leu 2 parágrafos. Então o que eu tinha decorado não servia mais. Eu levantei e não conseguia ler aquela coisa. Foi uma grande vergonha, entendeu? E quando eu passei a enxergar, foi uma surpresa maravilhosa. Minha vida mudou totalmente. Minha carreira também tomou outras direções. Minha vida afetiva. Eu era muito tímido por causa dessa questão da visão. Justamente. A música me ajudou muito nesse sentido, de enfrentar os palcos e confiar mais em mim e tudo mais. Mas logo depois da operação a coisa mudou bastante. Bom, que maravilha. Olha que os milagres da vida, né? Como muda a pessoa. Me fala uma coisa do teu trabalho com tua esposa. Pois é, eu sempre gostei de fazer com que o piano fosse uma espécie de instrumento de comunicação entre eu e as pessoas. Muito baseado nesse problema de visão. Era uma limitação que eu tinha. Então, eu desenvolvi uma carreira que não foi tão tradicional. Claro, eu tocava Mozart, Beethoven com orquestra. O que você prefere tocar? Olha, eu gosto muito de Villa Lobos, eu tenho um grande projeto. Você fez eu fui no Villa Lobos, você fez muito bacana. Eu tenho um projeto bem amplo, nacional e internacional, de desenvolvimento da música de Villa Lobos, de divulgação da obra de Villa Lobos. Eu fiz para Arte 1, por exemplo, 8 documentários sobre Villa Lobos. Que bacana! Eu estou gravando a obra inteira de Villa Lobos com distribuição em 30 países. Eu faço concertos no Brasil e no exterior, em grandes salas de concerto, mas também em pequenas cidades que não têm acesso à cultura, no Brasil, na Sérvia, na Bósnia, na Coreia, no Japão, levando Villa Lobos, concertos para crianças também, concertos em penitenciárias sobre Villa Lobos. Penitenciária sobre Villa Lobos, que bacana. Exatamente. E foi desse projeto das penitenciárias, que é uma ideia da minha esposa, a artista plástica Marianita Luzatti, que nasceu essa colaboração entre eu e ela. Eu ia fazer alguns concertos em penitenciárias, ela pensou, puxa, não vai dar para você fazer um recital Villa Lobos numa penitenciária. Os presos não vão se interessar, por mais que você possa apresentar um belo recital,
eu acho que a gente deveria levar um pouco da sensibilidade visual também. Então ela fez uma filmagem, um filme muito sensível sobre as florestas brasileiras. Nós levamos para as penitenciárias uma grande tela, um piano de cauda inteira, e nessa tela, essa videoarte que a Marênica criou sobre a natureza brasileira, que era a fonte de inspiração de Villa-Lobos. Com Villa-Lobos, que maravilha. Então a gente levou a música de Villa-Lobos e a natureza brasileira para dentro do Brasil. Disso nasceu um projeto chamado Cine Música. Depois dessa experiência nas penitenciárias, que foi uma experiência de sensibilidade que eu nunca tive em relação ao impacto da música, né? Nós levamos para salas de concerto, Queen Elizabeth Hall, Carnegie Hall, mesmo cidades assim isoladas do Brasil, como Parauapebas, no meio do Pará, no meio como do Floresta chama? Amazônica, Parauapebas. Parauapebas. A gente levou o Cine Música para lá também. Mas que bacana! Adoro esses trabalhos de ampliar um pouco a beleza do Brasil também, né? E é muito interessante porque como eu estou tocando piano em frente a esse filme, eu fico até mais relaxado porque o público fica assistindo o filme, então ninguém olha para mim, entendeu? Fica mais tranquilo. Olha como ele é. Me fala uma coisa, você tem um projeto que chama Camerata Brasil. Exatamente. Tá? O que é esse projeto? Esse projeto surgiu logo depois que eu fiz a minha cirurgia. Eu estava criando um concerto para apresentar na minha estreia no Carnegie Hall e eu conheci um grupinho de percussionistas que eram do Jardim Miriam, que era uma comunidade aqui em São Paulo. Eles tocavam muito bem percussão. Eu pensei, por que eu não levo esses percussionistas e mostro como que a música de Villa-Lobos, Ernesto Nazaré e um outro compositor chamado Darius Milhaud, que viveu aqui no Brasil, era um francês, um compositor importante, como eles se influenciaram pelas batucadas brasileiras. Então eu levei esse grupo de 5 percussionistas para um concerto onde eles dialogariam com o piano. E foi a minha estreia no Carnegie Hall em Nova York. Com eles? Você levou eles? Foi muito interessante, teve uma crítica de primeira página no New York Times sobre isso. E desse projeto eu ampliei para uma orquestra que fosse uma orquestra que refletisse um pouco o DNA da música brasileira. Então uma orquestra que só toca música brasileira, chama-se Camerata Brasil, é uma orquestra sediada em Vitória, no Espírito Santo. Ela é uma orquestra profissionalizante, onde eu profissionalizo os jovens que vêm de comunidades carentes e que aprenderam música nas ruas, nas igrejas. Que bacana. E a partir desse projeto de incentivar a música nas pessoas mais simples, mais pobres, né? Exato. Para incentivar essas crianças, tudo a gente precisa incentivar. Música, futebol. Marcelo, você vai tocar por aí agora? Sim, tem vários concertos aqui no Brasil. Até em São Paulo, nada? Em São Paulo. Que a gente possa ir todo mundo? Claro. Olha, eu vou tocar em São Paulo no domingo que vem com o João Carlos Martins. Opa! E posso te contar uma coisa muito interessante? Me apresentaram uma menina no Rio de Janeiro há 2, 3 dias atrás, onde eu estava fazendo um concerto, chamada Kelly Pinheiro, que é uma jovem violoncelista de uma comunidade no Rio de Janeiro que ganhou uma bolsa para estudar em Berkeley, em São Francisco. Mas ela não tinha dinheiro nenhum para sobreviver, para alugar um quarto, para se alimentar e tudo mais. Então o Gilberto Dimenstein, do Catraca Livre, me pediu para fazer um pequeno vídeo, eu tocando com ela, para mostrar que eu acredito no talento dela. Ele colocou isso na internet, depois de 2 horas, uma pessoa telefonou para ele e falou, olha, eu vou patrocinar essa menina. Os anos que ela vai ficar em já estão patrocinados por mim. Então eu vou tocar com ela no Teatro um artista, um empresário? Um empresário ligado a uma rede educacional. Eu vou tocar com essa jovem, depois em julho eu vou fazer alguns concertos aqui no Brasil com um grande bailarino que hoje é o Nureyev do momento, que é o Thiago Soares. Conheço ele, eu vi já. Bailarino do Royal Ballet de Londres. Nós estamos estreando um espetáculo musical, aliás, estreamos em Londres há um mês atrás, chamado Zuma Uma. Vai ser feito aqui em São Paulo 3 apresentações no Teatro Sérgio Cardoso, depois na Baía dos Vermelhos, em Ilhabela, nós vamos fazer isso também. É um dueto. Mas quando isso? Mais tarde? Isso em agosto. Agosto. Dia 27, 28 e 29 de julho no Teatro Sérgio Cardoso. Você me avisa? Te aviso. Dia 11 de agosto, nesse auditório maravilhoso da Ilhabela. Ele é o Marcelo, nosso grande artista brasileiro, que está expandindo a música brasileira e o Brasil no mundo inteiro, né? Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Você, olha, espera um pouco. Aqui tem um CD dele que ele me deu hoje, que eu vou tocar o tempo todo. Quando eu estou trabalhando, eu vou tocar ele, tá? Tá, muito obrigada, viu, Marcelo? Eu adorei. Tá? Tchau, amigos. Amigos, vocês gostaram desse vídeo? Se inscreve no nosso canal. Toda terça tem culinária e toda quinta tem uma nova entrevista. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. Deixa seu like, vai.